Fogo do céu, o poder de Deus, a glória se manifestar, o sobrenatural no nosso meio, a ação viva de Deus no nosso meio. E nós precisamos disso, de fogo do céu. Precisamos que fogo do céu desça. Precisamos sim que essa glória retorne a nós, como na época de Samuel foi-se a glória de Israel, e Cabô e Ebenezer. E nós precisamos que ela retorne, com que o fogo desça, com que o espiritual governe o natural, com que o Espírito Santo venha reger as igrejas. Precisamos então de fogo. A igreja precisa do fogo do alto, precisamos do fogo do céu, precisamos fazer que de alguma forma fogo do céu desça. Mas antes de clamar por fogo, nós precisamos saber o que é fogo. Nós precisamos conhecer o que a Bíblia diz sobre fogo, o que biblicamente é fogo, o que é orar, clamar, pedir por fogo. Qual é o sinônimo? O que caracteriza o verdadeiro fogo? Nós estamos vendo mais uma vez, como eu sempre tenho dito, no século atual, nas últimas 2 décadas, principalmente nessa última, a igreja moderna, contemporânea, e o advento do neopentecostalismo deturpar, corromper o verdadeiro significado do fogo de Deus, da palavra, do que é o fogo de Deus. Temos visto a corrupção corrompendo o significado desse fogo, reduzindo ele à vergonha, à humilhação, a escândalo, a manifestações carnais e até demoníacas, com o título de fogo de Deus. E na verdade, o que os púlpitos atuais, ministros atuais, e que os movimentos atuais, novo, contemporâneo, está trazendo, é fogo estranho, não é fogo santo, é falso fogo. Estão submetendo o fogo, reduzindo o fogo de Deus a manifestações hediondas, unções tidas como de Deus, comprovadas como fogo de Deus, como unção do riso. Quando o fogo desce em determinada igreja, através de determinada ministração, através de determinado pregador, o fogo é evidenciado pelo riso. As pessoas são tomadas em riso. Unções, pó de ouro, perda dos sentidos. O engraçado é que biblicamente não é registrado nenhuma pessoa que recebeu o poder de Deus e perdeu os sentidos. Aliás, só tem um registro de uma pessoa que perdeu os sentidos, só que ela ficou possessa de demônios e não do Espírito Santo. E isso tem o título de fogo. Esse movimento que bruxificou o Evangelho, essas práticas ocultistas, orientais, a psicologia manifestada na igreja, tem o título de fogo. Ciências sociais, ciência humana, terapia, regressão, autoajuda, tudo isso no púlpito, no altar do Senhor, com o título de fogo, mas é fogo estranho. Isso não é fogo do céu, não é fogo do céu. Essas manifestações submete o fogo a língua estranha, profecia, visão, os dons do Espírito, as manifestações muitas vezes pirotécnicas, bizarras, esquisitas, esquisitices, besteróis, anomalias espirituais, escândalos com o título de fogo de Deus, estão recheando os púlpitos atuais. E as igrejas e as nações que estão possuídas por esse movimento estão se intitulando avivadas. Estamos vivendo um avivamento por conta de unção do riso, perda de sentidos, profecia, visão,
revelação, oração em língua, grito, pulo, gargalhada, bagunça. E isso tudo tem o nome de fogo do céu. É o fogo, é a Shekinah de Deus que está descendo. E estamos sofrendo um avivamento. Está eclodindo nas nossas nações por conta dessas manifestações. É fogo de Deus descendo nos púlpitos. Mas isso não tem base bíblica, base histórica, não tem base teológica. É falso fogo, é fogo estranho, movimento novo, contemporâneo, antibíblico, anti-Deus, anti-histórico. Toda manifestação espiritual, e eu não estou colocando em questão se os dons do Espírito foram só para a igreja, e depois do canon está pronto, da escritura, eles cessaram. Tradicionais entendem assim, pentecostais entendem que eles são atuais. Eu não estou tratando disso. Eu estou tratando que qualquer manifestação espiritual, qualquer manifestação dada por Deus, metafísica, invisível, sobre-humana, extra-humana, que é por soberania dele, porque ele age a hora que ele quiser, na tradicional pentecostal, onde ele quiser. Ela tem que ter respaldo bíblico, alicerce bíblico. Jesus disse: o Espírito Santo, o Consolador, quando eu vos enviar, ele testificará de mim. O fogo, o poder do alto, o Espírito Santo testifica de Cristo. Quem é Cristo? A palavra. Toda manifestação espiritual tem que ter fundamento bíblico. E esse falso fogo, essa macumba gospel espiritual, é fogo estranho. Não é o fogo de Deus. Por que não é o fogo de Deus? Nós vamos entender. O que é o fogo então? Se não é isso. Pentecostes, o Atos 2. Todo pentecostal, neopentecostal, todo carismático. E eu não sou contra os dons do Espírito, nem contra o poder do Espírito, nem contra a unção do Espírito. Uma das traduções do hebraico para fogo é luz. Eu gostei, a melhor tradução que eu achei. Luz. Então, ao invés do fogo ser interpretado como poder que rola, dá gargalhada, fala língua, profetiza, planta bananeira, mortal carpado, faz nos arrastar como minhocas, pregar na parede como lagartixa, nos humilha, reduz a glória, reduz a igreja de Cristo a uma humilhação carnal, diabólica, emocional. O Espírito Santo é luz, o fogo é luz. O que é luz? Alumia. O fogo traz luz, clareza. O que luz faz? Dirige. O fogo traz direção, traz guia. O que o fogo faz? Queima o ouro, queima o metal e enobrece, só queima a impureza. O fogo santifica. O fogo me orna, me ornamenta, me esculpe a imagem de Cristo. Olha só o que é o sentido da palavra fogo: direção, luz, purificação, justificação, regeneração. É a obra do fogo, é a obra do Espírito Santo. Esse é o sentido real. Quando o Consolador vier, ele vos ensinará todas as coisas. Que coisas? Quando o Consolador vier, ele vos ensinará, ele dará a vós condições de obedecer a minha palavra. Esse fogo estranho que está descendo tira a palavra da igreja, não faz cristãos bíblicos. Agora o fogo verdadeiro vos guiará, vos levará a minha palavra. Esse é o fogo verdadeiro. São escândalos, besterol, bizarrices, chocarrices com nome de fogo. E o que o fogo faz? Quando ele vier, me glorificará. Toda a manifestação do Espírito Santo com o título de fogo é para a glória de Deus. Unção de riso não traz glória para Deus. Rolar como minhoca, pregar como lagartixa não traz glória para Deus. Profecia durante uma pregação, balbúcios incoerentes por parte da igreja não trazem glória para Cristo. Bagunça e desordem não traz glória para Cristo.
Deus é um Deus de ordem, de princípio. Vai ver a planta do tabernáculo, milimétrica. Ordem, decência, moral, obediência. Isso é isso que pauta a palavra e os princípios de Deus. Agora esse título, meninices, carnalidade, e muita gente para aqui, mas eu vou além. E manifestações demoníacas, Satanás, inspiração diabólica, está atrás desse falso fogo. O fogo então é luz, é o Espírito Santo, o poder regenerador, santificador, a luz que ilumina, o caminho, a guia. Muita gente entende que o Espírito Santo consiste no falar em línguas, no profetizar, no visões, em manifestações estereótipas. As pessoas julgam que alguém cheio do Espírito Santo é a pessoa que mais se manifesta exteriormente, fisicamente, quando ela profere palavras em língua, quando ela profere profecias, quando ela fica cheia, quando ela cai, como ela rola. E isso não é evidência do Espírito Santo, segundo a Escritura. O Espírito Santo, meu irmão, ele veio para convencer o pecador. Então ela profetiza, fala em línguas, prega, canta, pula. Peraí, o Espírito Santo é o que? Ele é Deus. Eu não me impressiono com profecia, grito, pulo, plantar bananeira, não é evidência. Eu posso simular um mover do Espírito aqui fácil para você. Eu sou eloquente, é muito fácil. Quem te disse que é obra do Espírito Santo? Vamos quebrar essa cultura e crendice de achar que ser cheio do Espírito Santo, que o movimento pentecostal, que igreja fervorosa é que arrebenta os vidros, que ultrapassa os decibéis, que é uma loucura. Isso não é evidência do Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo, não submeta o Espírito Santo essa parafernália. Ele é santo. O Espírito Santo não é propriedade do pentecostal. O Espírito Santo não é evidenciado por bagunça. Ele é Deus santificado em nosso coração. Hithi hivutin